A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e esse canal é sobre sonhos proféticos, né? Então, eu quis realmente chamar a atenção o que acontece depois do último sinal que antecede a chegada da sua promessa, né? O dia da vitória. É muito interessante. Então, eu vou falar só um pouquinho de como foi o processo, né, desse meu deserto. Então, sempre Deus está se comunicando através de sonhos, através de uma pregação, através de uma mensagem na televisão. Então, Deus é o maior exemplo de comunicação. Então, tem os sonhos proféticos. Nesses sonhos proféticos inclui navio, você vendo navio, você chupando manga, você comendo uma fruta madura, você tendo visão de subindo escada, recebendo chaves, peixes, né? Muitos peixes, pratos fartos de comida, mesas abundantes, né? Então, foram vários sonhos proféticos que eu tive, jardim, flores. É muito lindo. Deus sempre foi se comunicando desde o princípio do sofrimento. Ele sempre esteve ali presente. Mas quando vai chegando perto, então, o levante de Satanás é um sinal que você vai saber que está perto. Não tem como duvidar. É tanto ataque. Foi tanta coisa assim, num momento só, que você vai ter certeza que chegou a tua hora. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui. O que acontece depois do último sinal. Se é o último, né, eu quis realmente chamar a atenção. Então, o ataque de Satanás é muito grande e ele não vai desistir, não. Que chama-se o vento contrário, né? Então, o povo, antes de colocar o pé no Mar Vermelho, ele realmente passou por esse vento contrário. E a gente vê inúmeros, várias passagens bíblicas, né, expressando que pessoas, né, filhos de Deus, profetas, antes de receber aquela bênção, ele passou por uma grande tribulação. Mas eu quero falar uma coisa interessante. Depois que a gente passa por esse transtorno, o que vem depois? Tudo começa a se arrumar. É muito interessante. Sempre eu estou conversando com os meus filhos, né? E tem uma filha minha que a gente troca muita ideia. E eu perguntei ela semana se ela tinha percebido. É muito lindo. Tudo começa a se arrumar. Então, na hora que vocês estiverem, naquele grande momento de tragédia, de tribulação, tragédia mesmo. Ó, teve problemas aqui que quase que tinha morte na minha casa, né? Mas ninguém vai se acabar nesse momento, porque o inimigo ele vai se levantar, porque ele percebe que alguma coisa boa está chegando para você. Mas Deus está ali com você, viu? E só acontece aquilo que Deus libera acontecer. Né? O inimigo não vai pegando no Filho de Deus e arrebentando sem o Pai estar junto, sem o Pai permitir, não. Uma coisa muito interessante que eu escutei de um profeta muito lindo, né, de uma mensagem, Deus não demora muito tempo para poder, deixa eu recusar uma chamadinha aqui, Deus não demora muito tempo para preparar a tua promessa. Eu achei muito lindo isso. O tempo que está passando, que é angustiante, né, eu passo por isso, é Deus preparando você para receber a sua promessa. Deus preparando as pessoas que vão estar no meio dessa promessa. Porque se Deus não te preparasse, você não ia valorizar tanto aquilo que Deus está te dando, aquele sonho teu que Deus está realizando, né? Mas Deus permite tudo isso para que ela chegue na hora certa, para que ela seja bem aceita, bem recebida e cuidada, né, pelo filho dele. Aí é muito interessante, as coisas começam a se arrumar. Deixa eu dar só um exemplo. Né? Teve um momento que eu olhei assim, eu sabia que aquilo era um ataque de Satanás. Então, um problema grave de manhã, de tarde outro, uma injúria, um falso levantado contra mim. Teve um momento que eu ia trabalhar, confusão, sabe? Em 3 dias foram muito sério, uma coisa grave mesmo,
né? Só faltou eu morrer. Fora isso, tudo aconteceu. Teve um momento que eu estava na minha cozinha encostada. Só vou dar um exemplo para vocês entenderem como é lindo, né? Você acreditar naquilo que Deus te falou e esperar. Então eu estava na cozinha, eu ia trabalhar, parada, pensando, né? Observando tudo que estava acontecendo. Quando eu olhei para o lado, o meu fogão todo de vidro começou a se rachar e pá! Explodiu. Olha, foi uma situação, um fogão bonzinho. Eu olhei para aquilo, eu já sabia. Eu digo, rapaz, é palhaçada que ele faz, viu? Então, mas é muito lindo, é como é que essas coisas vão se resolvendo depois. Aí você faz assim, o vento tá passando e agora tá chegando um vento a teu favor, né? Então, como é que foi se resolvendo? Coisa linda, né? Uma das coisas foi em relação ao fogão. Ele estava fora da garantia. Mas isso foi o mínimo, viu? Isso foi o mínimo. Ele estava fora da garantia. Eu passei mais de um mês, eu não sei, 2 meses. Comprei um fogãozinho de 2 bocas daquele elétrico. E o sofrimento dentro de casa, tudo estava arrebentando. A energia, ela deu um problema. Isso são os ataques físicos que eu estou falando, né? Materiais. Então, que são matérias físicas. Então, uma parte da minha casa ficou sem energia. E eu passei um tempão, né, tendo que ligar liquidificador entumado em um banheiro. Olha, parecia que eu estava num acampamento. As coisas se quebraram e eu percebia que aquilo não era normal. Então eu fiquei sem água em uma parte da casa. E não estava conseguindo trabalhar bem para consertar tudo isso aí. Mas eu mantive a calma. Não adianta desesperar, não adianta gritar. Eu sabia que em algum momento Deus iria agir. Então, quando eu não tinha nem noção quando é que eu ia ter condições de consertar tudo dentro de casa, estava se quebrando. Eu só sabia que aquilo não era normal. Fora as confusões e injustiças que eu sofri com a minha pessoa. E eu chorei muitas vezes, porque eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor sabe que eu não sou assim. E como é que disseminou um negócio desse por aí com o meu caráter, né? A minha pessoa. Mas, enfim, aí depois tudo começou a se resolver. Como é que foi? Em relação ao fogão, estava fora da garantia, mas o fogão explodiu. E ficou só as bocas, né? Eu fiz, não, mas as bocas estão funcionando. Teve um dia que eu fui cozinhar no fogão, antes de comprar o fogão elétrico pequenininho. Caiu uma faísca em cima eu não sabia, tinha uma espuma ali dentro. A faísca caiu e o fogo, ó. E os meus filhos estavam todos deitados dentro de casa. E eu comecei a gritar pela minha filha, Bruna, para que ela chamasse os irmãos para sair dentro de casa para me tentar salvar a casa. Mas o fogo apagou. Nesse dia eu caí no chão e clamei ao meu Senhor. Eu disse, eu não estou mais aguentando, chorando. Eu não estou mais aguentando. Mas olha, foram meses de lutas, mas no final o negócio multiplicou por 1000. E eu peguei e fiquei ali só olhando, observando. Nesse dia eu chorei, depois chorei, me levantei e continuei. Parecia minha casa um acampamento. Mas uma das coisas lindas foi que tudo estava quebrado dentro de casa, né? Mas olha que coisa linda, se eu fosse enlouquecer, amaldiçoar, o problema do fogão que houve, a Bíblia não diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O problema do fogão, a empresa disse que não há necessidade de eu falar o nome aqui porque foi resolvido. E o alvo não é esse. A empresa disse que eu não tinha direito ao conserto porque estava fora da garantia, mas o fogão quase tirou a minha vida. Perguntaram se teve algum dano, alguém morreu, porque só iriam pagar se houvesse morte, algum ferimento, alguém parou no hospital. Mas assim, né, a gente recorreu, fomos indenizadas, olha que coisa linda. E o dinheirinho, não foi essas coisas todas não, mas o dinheiro que entrou o problema do fogão, rapidamente. No outro dia ligaram a empresa do fogão, quando minha filha colocou para dentro no computador mesmo. No outro dia ligaram, fizeram um acordo. Eu digo aceita, porque estava numa situação cada vez pior, né? Sem luz, sem água numa parte da casa, ainda cozinhando na sala num fogão elétrico. Passava horas para conseguir fazer a alimentação, né? A refeição. Mas aí você acredita que a indenização consertou a casa toda depois? Eu sorrio, sabe por quê? Aguardem
com paciência. Às vezes a gente está impaciente, a gente diminui a fé, mas mesmo assim aguardem e orem. Senhor, meu coração tá triste, tô desanimada, mas eu tô aqui de joelho orando. Teve uma época que Deus me deu uma visão caindo os cabelos. O que significa isso? Perdendo a força. Você tá perdendo as forças. Aí eu, nossa, não. Por que o Senhor disse isso? Eu ainda tô bem. Eu vou continuar na guerra para a vitória. Passou uns dias querendo vir depressão. Eu digo, meu Deus, cadê a tua promessa que não chega? Mas depois do último sinal, que é o meu vídeo, o que vem é Deus consertando tudo. Satanás tira a mãozinha dele suja, porque a mãozinha dele só está na tua vida porque Deus está permitindo, para que tu se torne uma pessoa mais linda, mais bonita, melhor, para que tu receba a tua promessa. Depois que passa essa tragédia que vocês vão viver, e eu também, que a vida da gente é de aflições, né? Que eu vivi agora há pouco. Saiba que o anjo vem com o presente dele e entrega na tua mão. Então, eu recebi a minha promessa há meses atrás. Deus me mostrou, os anjos é a coisa mais linda. Tem um vídeo aqui falando sobre isso. Eles vieram com a pressinha, entregam o presente, mas não tinha chegado na minha mão, não. E aquela luta que você, aquela promessa que você estava guardando que mudasse na tua vida, né? Ela, junto com o ataque do Satanás, ele faz com que ela piore tanto, que você pensa que não, humanamente falando, é impossível agora esse negócio vir da minha mão porque piorou. Mas como é, Luciane, essa piora? Por exemplo, a pessoa está com problemas financeiros, está ganhando um pouquinho no emprego, uma luta, uma batalha lá no emprego, todo mundo te perseguindo e o dinheiro não dá para nada, mas Deus disse que tua vida vai melhorar. Aí sabe o que acontece? Você perde o emprego. Eita! Você perdeu o emprego. O que você vai pensar? Deus disse que ia me dar o melhor, que ia me tirar, como muitos crentes falam, da prova do pão, e agora piorou porque eu perdi o emprego. É assim que acontece. Mas aquele rapaz que Deus te mostrou que é teu, é quando tu olha, ele começou a namorar com outra pessoa. Noivou, casou não, né? Não chega a casar não. Noivou. E agora, Deus tinha dito que ele vinha para mim. Mas depois do último sinal que está envolvido, tudo isso aí que eu estou falando para você, o que acontece? De repente, eu recebi a indenização, minha filha, manhã saiu, eu chamei um profissional, Deus me indicou um homem, né, honesto, chegou aqui, consertou tudinho, eu entrei no céu, já era meses, consertou, deixou tudo direitinho, o fogão novo, a empresa mandou o fogão novo, indenizou, e mandou o fogão novo. Olha que coisa linda. Me disse se não é para amar esse Deus. E tu olha, aí chegou uma notícia agora para você, uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, que agora é mais rápido. Uma empresa está chamando você para fazer um teste. De repente. Aí você olha aquele rapaz que Deus fez. Esse é o seu. Acabou o noivado de repente. Ninguém entende o que aconteceu. Foi no de repente. Então, que Deus abençoe vocês. Vai passar por tudo isso. E eu só aguentei porque Deus estava usando pessoas como eu estou fazendo aqui com vocês. Profetas, pregações. Escuto muito, todos os dias, Maria Alexandre. Sou fãzona dela. Fã, sabe por quê? Porque é uma mulher que não está permitindo, né, ter a sua vida pessoal pela obra. Eu acho lindo. Admiro ela demais. Outros que eu esqueci o nome agora aqui, né, que está ali também pregando, motivando e dizendo para você, não desiste, porque a tua hora chegou. E depois do último sinal, que é o ataque de Satanás, um ataque ferrenho em cima de você para te destruir, Deus vai soprar um vento, né, na tua direção. E esse vento, eu estou emocionada falando, porque eu estou vivendo isso. E esse vento vai trazer a tua bênção e colocar na tua mão. Né? Deus vai arrumar uma mesa para você na frente dos teus inimigos. E o povo que está esse tempo todo esperando assim, qual vai ser o fim dela? Ela vai se arrebentar todinha, vai ficar de queixo
caído. Rapaz, não é que não aconteceu. Aquilo que ela dizia que ia acontecer, aconteceu. Que Deus abençoe vocês e não desistam. Chora nos pés do Senhor. Quando a fé diminuir, Deus vai colocar força em vocês, vai abastecer vocês. Mas continua, não desiste não. Porque aquele que desiste, ele não vai, como diz a palavra do Senhor, né? Que o soldado que permanece firme, ele comemora a vitória na guerra. Que Deus te abençoe. Eu peço a vocês, se esse vídeo foi útil, não esquece de curtir e me seguir. Porque vai vir, olha, é muito testemunho que eu tenho para contar. Aquele filho que ele é escolhido, né? Aquele filho que ele tem intimidade com Deus, ele vai ser moldado até chegar ao formato que Deus quer ele. Que Deus te abençoe. Curte e me segue no meu canal. Beijo no coração. Fiquem com Deus.